Você sabe o que é a sarcopenia e o efeito dela no desempenho esportivo? Suplementação para sarcopenia é o nosso tema hoje em Performance Nutrition Entrevista com Deilis Gonzalez. O lugar certo para aprender sobre a ciência e a prática da nutrição e suplementação com os maiores especialistas da área. Acesse nosso programa no YouTube. Lá tem muito conteúdo para vocês ficarem bem informados. Gostou do programa? Já deixa um like e se inscreve no nosso canal. Não esqueça de ativar o sininho. Escreva aqui nos comentários suas dúvidas de alimentação e suplementação. Sua pergunta pode ser selecionada para um próximo programa. Nosso entrevistado de hoje é o Dr. Glycon. Ele tem doutorado em Medicina e Cirurgia pela Universidade de Córdoba, especialista em Medicina do Esporte pela UFSC, pela UFRGS e pela Universidade de Córdoba, é diretor técnico do IGM, Instituto Dr. Glycon Michaels, coordenador do curso de pós-graduação em Medicina do Exercício e do Esporte da BWS e professor de diversos cursos de pós-graduação. Glycon, que prazer receber você aqui no programa. Todo meu. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar divulgando conhecimentos. Quanto mais pessoas tiverem acesso a conhecimento nessa área tão maravilhosa, melhor, né? Sim, essa é a minha filosofia totalmente. Eu sou na hashtag Vamos Espalhar Conhecimento. E hoje a gente tem um tema super interessante, né? A sarcopenia, ela geralmente é bem associada ao envelhecimento. Mas a gente sabe que no contexto do esporte, atletas de alto rendimento também podem ter sarcopenia. Então, vamos começar situando todo mundo um pouquinho? O que é a sarcopenia? Como é que ela se manifesta no corpo? É um tema ainda bastante desconhecido das pessoas. E assim, o que as pessoas sabem é o contrário disso, né? Vamos lá. As pessoas falam muito de hipertrofia, ganho de massa muscular, e ninguém sabe que a gente tem um risco sério ao perder massa muscular, que a gente está colocando a nossa saúde em muito risco, né? E também todo mundo entende uma outra coisa, que é a massa gorda. A massa gorda, a gente sabe, quando aumenta a massa gorda, começa a trazer uma série de prejuízos para o nosso organismo, né? Paciente não, as pessoas, nós, né? Ficamos inflamados, a gente fica doente por uma série de substâncias que aquela célula de gordura vai fabricando. E aí, o outro lado, o lado do bem, que fabrica também substâncias que trazem saúde para a gente, é a massa muscular, é a célula muscular. É como se ela fizesse o efeito contrário dessa célula do tecido gordo, do tecido adiposo. Então, quando a gente perde massa muscular, essa situação clínica se chama sarcopenia. A sarcopenia, ela é dividida em 3 situações clínicas. A pré-sarcopenia, onde existe uma perda de força antes de perder massa muscular. A sarcopenia, propriamente dita, onde existe uma perda de força com perda de massa muscular, e a sarcopenia severa, onde é aquela ideia que a gente tem quando a gente pensa em sarcopenia, nós profissionais da saúde, inclusive, né? Quando a gente pensa em sarcopenia, pensa assim, aquele vozinho que está no fio do pavio, que tem só... Esse já é uma sarcopenia severa. Entendi. Perfeito. E quando a gente pensa, então, nesse contexto do esporte, quais são os fatores que levam ao desenvolvimento de sarcopenia em atletas? As mulheres têm maior risco para isso. As mulheres sempre temos maior risco para tudo. Então, assim, o que acontece?
esse tipo de esporte que privilegia consumo muito grande, e aí nós estamos falando esportes de endurance, de resistência, né? Então, são os esportes que têm muito consumo. E aí, a gente não está nem falando tanto de atleta de alto nível, que hoje eles estão mais ligados. Mas nós estamos falando dos atletas amadores que fazem esporte numa intensidade tão grande quanto os atletas de alto nível. Uhum. Sabe aquele corredor de rua que já está fazendo maratona, já está fazendo ultramaratona? Esse é que não tem acompanhamento nenhum, essa pessoa é de maior risco. Então, pode ver que eles são magrinhos, né? Então, acaba muitas vezes, quando não existe um trabalho de condicionamento físico, né? Paralelo, é, essa pessoa perde massa muscular e pode entrar num quadro de sarcopenia e também, além de essas mulheres, aí agora vamos trazer um pouquinho para o universo das mulheres. Perde a massa muscular e aí começa, e também consequência disso, vai meio paralelo, perda de hormônio, do hormônio feminino, o estradiol, e aí começa a ter uma série de distúrbios que o primeiro que aparece são as alterações menstruais. Começa a diminuir o fluxo, até cessar o fluxo menstrual, né? A gente chama de amenorreia. Parece uma coisa boa. Ótimo, não menstruo mais, eu sou atleta, sou saudável, não menstruo tudo que eu queria, né? Muitas mulheres tomando anticoncepcional aí para não menstruar. E aí o que que acontece? Ela, por perder estradiol, pelo estresse, né? Pela alimentação abaixo do gasto, um desbalanço entre a alimentação e o gasto, e muitas vezes elas não querem ficar pesadas para não afetar a corrida, e elas estão se achando maravilhosas porque elas estão magras, elas entram em qualquer modelito, né? E aí o que que acontece? Ela começa a perder também massa óssea, com risco de uma outra coisa chamada osteopenia, osteoporose. Ela começa a afetar, inclusive, a saúde mental, que isso pode levar depressão, etc, etc. É o que nós chamamos de red S. Red, como se escreve vermelho em inglês, tracinho S, tá? Antigamente a famosa tríade da mulher atleta, né? Exatamente, isso já evoluiu, já está sendo muito mais estudado e hoje a gente tem o nome de Red S. E que a gente tem também, assim, é muito comum em mulheres, mas a gente sabe que acontece com os homens também, né? Também, imagina um indivíduo que já tem uma baixa testosterona aos 50 anos de idade e ele disse assim: agora eu vou ser saudável. E resolve fazer o quê? Corrida. E ele não tem mais testosterona para segurar a massa muscular dele. E ele não faz uma musculação para proteger essa musculatura. E ele acha que ele come bem, porque ele come. E aí ele diz: opa, estou emagrecendo, tá bacana. E ele não está vendo, porque ele só pesa, que a massa muscular dele também está indo embora. Doutor Glegon, e quais são as consequências? Porque é um cenário bem desafiador esse que foi aí descrito, né? Quais são as consequências disso no desempenho desses atletas? Tanto para endurance, que é aí o caso da corrida que você está mencionando, mas também na força. Tá. Então, a primeira coisa que aparece é uma perda de força. E aí eu vou sair um pouquinho da endurance e vou entrar no público geral, que eu acho que assim a gente tem que chamar a atenção das pessoas que estão nos assistindo, né? O que que acontece? Sabe quando você vai para academia e não consegue levantar nem 1 quilo? Será que você já não está com uma pré-sarcopenia? Isso pode aparecer em indivíduos jovens.
Só que a pré-sarcopenia a gente reverte. Ah, não, eu sarcopênico, mas eu sou obeso. Pelo meu IMC, eu sou obeso. Mas você pode ser uma coisa que a gente está estudando, a gente já conhece, que é um obeso sarcopênico. Não, calma, também não sou obeso. Eu tenho um pouquinho de gordura mais alta, tá? O que o meu médico, a minha Nutri, falou que o meu percentual de gordura tá baixo, tá um pouco mais alto, mas eu não tenho força. Então, a gente pode ter um quadro também que a gente está estudando, chamado de esteatosarcopenia, a substituição da massa muscular pela massa gorda. Então, além de ter todos os problemas que eu já relatei pela perda de massa muscular, essa pessoa ainda tem os problemas da massa gorda alta. Então, é uma pessoa toda inflamada, toda zoada, pré-diabética. A primeira coisa que aparece é a resistência insulínica, o famoso pré-diabetes, onde você tem uma glicemia, a glicose do sangue está lá nas nuvens, né? E essa glicose ela começa a afetar células de todo o organismo, né? A insulina também está alta, que mostra que não é um diabetes por falta de insulina, mas sim tem uma insulina que não funciona, por isso que essa glicose vai sendo alta, né? Isso vai alterando a parede dos vasos, levando a um quadro de hipertensão num primeiro momento, né? Essa gordura da esteatosarcopenia, por exemplo, ela está localizada normalmente em tronco, é uma gordura visceral. É raro uma mulher, aí entram as mulheres, né? Aí o lado bom das mulheres, que tem um percentual de gordura mais alta pré-menopausa, que elas ainda têm proteção do estradiol, que a gordura dá ali no bumbum, no culote, que vocês odeiam tanto, mas essa gordura é protetora. Não é ela que vai fazer esse quadro danadinho que a gente conhece, que a gente já viu, que eu estou acabando de referir. É uma mulher, normalmente, ela é pós-menopausada, que ela começa a acumular gordura nas vísceras, dentro da região do abdômen, sabe? E aí, quando ela começa a criar barriga, aí que ela começa o risco. Então, ela começa a ter perda, acelerar a perda de massa muscular. Porque essas substâncias que a gordura produz aceleram a perda de massa muscular se for sedentário, se não fizer exercício, né? E é uma bola de neve, no caso, uma bola de gordura, né? Não vai, não para, não para. Uma coisa leva a outra, leva a outra, leva a outra. E a partir do momento que perde a massa muscular, que é a que nos confere força, né? Pensando no sedentário, ele vai ter prejuízo das atividades do dia a dia. É o que acontece até com o idoso, né? Que não consegue desempenhar as atividades do dia a dia. E pensando no atleta, no esporte, faltando massa muscular, vai faltar força para um exercício de força e vai faltar também essa potência para sustentar o exercício de endurance. Por isso que, assim, normalmente, quem faz um trabalho de força junto, né? Mesmo que seja um atleta de endurance, se ele fizer um trabalho de força junto, ele não vai ter nada disso. Agora, se ele for um atleta só de endurance, não fizer esse trabalho de condicionamento físico, ele pode entrar nesse ciclo todo, né? E chegar a esse quadro. Quanto mais velho, mais verdade para isso. Porque quem está de pano de fundo, acabei de falar, é a falta de hormônio. Imagina, esse quadro leva à falta de hormônio. Agora imagina se você já chega para fazer o esporte com a falta de hormônio. Então vai fazer faltar força, faltando massa muscular, acaba afetando a performance dele, mesmo que seja de resistência. Claro. Entendeu? Então, minha dica aí para os corredores de rua:
façam musculação, não deixem faltar massa muscular, tá? E pensando nesse contexto, então, do esportista, do atleta, como é que essa sarcopenia, essa perda de massa muscular, impacta a recuperação depois de um treino intenso ou depois de uma lesão até? Tá. Vamos falar, então, qual é o papel da testosterona e do estradiol em menor quadro, né? Em menor quantidade, vamos falar assim, né? O estradiol ele é mais anticatabólico do que anabólico, vamos falar assim. Ele impede a perda de massa muscular, né? Enquanto a mulher não está menopausada, que ela tem um bom estradiol, ela meio que está protegida. E o homem também, até que ambos entram naquela idade que não tem mais estradiol, não tem mais testosterona, daí eles perdem essa proteção. Qual é o papel da testosterona? Gente, o papel da testosterona não é só dar força, né? Ficar bombadão. Não. É prevenir a perda de massa muscular. Então, quando a gente começa a fazer reposição hormonal num paciente, seja numa paciente menopausada, num homem hipogonádico, que esse é um termo técnico, né? Então, ele vai perceber, Glycon, não só eu fiquei com mais força no treino, mas assim, no outro dia estava já bom para fazer de novo. Eu tive uma recuperação muito boa. Então, a musculação em presença de hormônio tem essa função de trazer, então, o indivíduo para uma maior massa muscular e até uma recuperação melhor, né? Esse período de recuperação, ele se encurta, ele se acelera e essa recuperação se dá de uma maneira mais adequada. Então, pensando num praticante jovem que ainda tenha seus hormônios bem, não precisa de reposição, se ele treinar musculação, ele vai preservar essa massa muscular e ele vai preservar, então, se prevenir de uma sarcopenia. Perfeito. Por isso que na parte de condicionamento físico dele, de preparo físico dele para o esporte, tem que entrar a musculação. Vamos lá. Os atletas de elite, né? Os jogadores de vôlei, os triatletas de elite, vamos colocar os olímpicos aqui, né? Então, eles têm um preparador físico. Para que eles têm um preparador físico? Para compensar as alterações corporais que o esporte traz, por exemplo, a lateralidade do tênis, por exemplo, preservando a saúde e preservando a performance do indivíduo. Agora, quem não tem um preparador físico, não tem um técnico, está desassistido, né? Às vezes o técnico também é técnico, ele só pensa na performance e ele esquece de olhar o todo. Então, a minha orientação sempre é consultar o médico do esporte, que o médico do esporte vai estar preocupado, a princípio, né? Mais com a saúde do que com a performance. Daí ele tem o técnico que cuida da performance também. Então, aí que entra essa orientação para que ele faça musculação, por exemplo, que tem uma altíssima relação, uma muito boa ou altamente eficaz a relação custo-benefício, ou seja, você vai fazer suas corridas que você ama, que você gosta, as suas maratonas, meia maratonas de final de semana, mas durante a semana você vai ter que inserir 2, 3 vezes na semana de musculação como sendo o seu preparo físico, tá? Perfeito. Doutora Gleicon, super obrigada por compartilhar essa experiência. Acho que fica aqui super claro que a sarcopenia é a perda de massa muscular, mas que em um contexto de cuidado, né, em que o atleta pense tanto no desempenho de longa duração, por exemplo, mas que também cuide de treino de força,
em um ambiente adequado, hormonal, ele consegue preservar essa massa muscular e provavelmente esticar a sua carreira esportiva durante bastante tempo. Fica aqui com a gente, fiquem com a gente que já já voltamos para entender então o papel da suplementação nesse contexto. No bloco anterior, a gente entendeu bem o que é a sarcopenia, qual é a importância, então, de preservar a massa muscular para poder ter um bom desempenho. E agora vamos focar um pouquinho, então, em qual é o papel da suplementação nesse contexto. Além do treino, que tem que incluir a musculação continuamente, como é que a suplementação pode ajudar? Existem suplementos... Queria ir direto ao ponto, assim, existem suplementos específicos que podem ajudar para prevenir ou tratar a sarcopenia? Perfeitamente. Então, a gente trabalha com uma tríade, né? A parte de musculação, hormônio e nutrição. Nutrição vai além da alimentação. Nutrição é muito mais do que comer bem. Nutrição, às vezes, a alimentação não dá conta. Quando nós estamos falando de um atleta, que ele pode ser até uma mulher jovem entrando em sarcopenia, como a gente viu esse risco, né? Então, só comer bem não é o suficiente. Sim, a gente precisa suplementar, sim. Se nós estamos falando de um indivíduo idoso, aí, se ele for com massa gorda mais alta do que deveria, um esteato sarcopênico ou obeso sarcopênico, então mais ainda vai precisar dessa suplementação, porque ele está inflamado. Então a suplementação é maior ainda, né? Então, a gente começa com um suplemento que todo mundo conhece, que é famosíssimo, a chamada creatina, né? A creatina é um suplemento essencial no combate à sarcopenia. Ah, mas Glycon, eu só faço corrida, né? A creatina não é para ganho de massa muscular, mas eu só faço corrida. Começa que você já erra dizendo, eu só faço corrida, né? E aí, então, mais ainda, a gente precisa da creatina, não no sentido de performance, mas no sentido de tentar segurar ao máximo a sua massa muscular. Entendeu? Bom, aí a creatina, 100% benefícios, 0% efeitos colaterais. É o suplemento que tem maior quantidade de estudos. Os estudos já mostram que não tem essa de afetar fígado, de afetar rim, nada disso. Por favor, tomem creatina. Criança pode tomar? Pode tomar. Idoso pode tomar? Pode tomar. Gestante pode tomar? Pode tomar, né? Então, assim, até gestante, desde que a gente tenha certeza de que essa creatina realmente ela é creatina. Não tem nada ali junto. Então, tem que ter muito bem essa certeza
tanto para crianças quanto para gestantes, né? Mas sim, a creatina é meio que universal. Todo mundo pode tomar. E à medida que a gente vai envelhecendo, mais ainda, e pasmem, a creatina vai fazer mais efeito ainda. Quanto menos massa muscular, mais efeito da creatina, tá? Segunda coisa, e aí vem bem para os idosos, né? O idoso, ele tem dificuldade de digestão de proteínas. Eu sempre falo para os meus alunos que envelhecer é perder enzimas. Então, todos os processos intracelulares são mediados por enzimas. À medida que a gente envelhece, vai faltando essas proteínas especiais, que são as enzimas. Então, falta enzima lá na célula, né? Daí é por isso que você perde músculo. E não vai faltar enzima para você digerir? Claro que vai. A gente só conhece enzima para digestão, né? Amilase, lipase, né? Essas enzimas todas de digestão, né? Mas as pepsinas, né? Mas a gente vai cada vez mais perdendo essa capacidade de digestão. E hoje eu como uma coisa gorda, me faz mal. Eu acho que eu estou com o fígado zoado. Não. É que não é para você estar comendo coisa gorda do jeito que você está comendo, essas alturas do campeonato. Eu como um churrasco e eu fico mal depois. Claro, você provavelmente não mastiga direito, engole a carne em pedaços grandes, e aí sobra todo o trabalho para o seu sistema digestório. E ele não dá conta porque você já está mais velho, tá? Como é que a gente lida com isso, então? Primeiro, usando carnes mais magras, carnes pré-processadas como a carne moída, carnes de mais fácil digestão, como peito de frango, peixes, né? Peixe tipo tilápia, que é um peixe tranquilíssimo, né? De comer. E saindo disso, e às vezes isso não é suficiente, né? À medida que o idoso vai envelhecendo, ele tem dificuldade também de absorção dessas proteínas, e ele tem uma certa resistência à ingestão proteica, principalmente porque ele percebe que ele não, a coisa já não senta mais bem para ele. Então, a gente vai dar ele uma proteína prontinha, maravilhosa, que é o whey protein, que é a proteína do soro do leite, tá? Problemas. A proteína do soro do leite, ele tem uma certa contaminação da lactose. E a gente pode ficar intolerante com a idade à lactose. Aquele pouquinho minúsculo, 0 ponto alguma coisa de lactose que vai ter no whey, pode afetar. Então, às vezes você passa mal com whey, não é pelo whey, mas sim pela lactose. Outra coisa, a caseína. Tem gente que não se dá muito bem com a caseína tipo A1, A2, né? Então, a caseína A2, A2, a lactocaseína é a mais indicada. Por exemplo, búfala, né? Então, quem não tem intolerância à lactose, preferir os produtos de búfala. Eu sei que são mais caros, eu sei. Mas você vai ver como o produto da búfala, que é A2A2, não vai passar, você não vai passar tão mal. E aí, no vozinho, muito vozinho, que a coisa está bem feia, a gente tenta dar o whey já pré-digerido, que é a proteína hidrolisada, né? Então, ele já está no final de processo, é só absorver aquela proteína hidrolisada. Não precisa de quebra nenhuma. Tudo que está ali vai ser absorvido, zero processo digestório aí, né? Então é só metabólico depois, não tem nada de digestão, só de absorção e metabolização, né? Então, seria outra das indicações. Outra coisa que a gente tem que dar para o vozinho para melhorar esses processos celulares todos, ômega 3, né? Porque quanto mais gordura pró-inflamatória, nós temos que dar gorduras menos pró-inflamatórias. Quanto mais velho a gente vai ficando,
mais efeito dessa inflamação toda, da vida toda. Viver é inflamatório, não tem jeito. Então, não entre em noia com isso, né? Você deu uma caminhada na rua que é ótima, mas o raio de sol te inflamou? Sim. A própria caminhada inflamou? Sim. Então, para com noia, com inflamação, tá? Vamos ajudar, então, essa história comendo menos gordura saturada e mais ômega 3, mais ômega 9 do azeite de oliva, que é mais neutra, né? Bem mais interessante. Então, olha só, gorduras boas, do abacate, né? Das nozes, das oleaginosas, então gorduras boas. Essas gorduras são menos inflamatórias. Toda gordura é pró-inflamatória. Essas são as que menos vão cutucar o processo de inflamação e aí, teoricamente, reduzir o seu processo de inflamação, tá? Depois, vitamina D. A vitamina D é essencial que você tenha uma boa vitamina D, mas não é aquele 30 que aparece ali no seu exame de sangue, tá? Que o normal é de 30 a 60, tá bom? E você olha, a minha tá em 30, tá ótima a minha vitamina D. Não tá. Para nós atualmente, com toda a agressão que a gente tem, de comer porcaria. Ah, eu não como porcaria? Sim, a porcaria já foi feita antes de chegar na sua mesa. Sinto muito. Ah, mas eu só como orgânico. Sim, as leis do que é orgânico, não é orgânico. Nesse país, cuidado, fica de pé atrás. Então, enfim, tá? Então, para reduzir tudo isso, a gente tem que ter uma muito boa vitamina D, que vai contribuir. Então, olha quem está aí, ó. Adoro gato. Então, a vitamina D vai ajudar a combater não só a osteopenia, a osteoporose, que é o que classicamente se sabe, mas também a sarcopenia. Tudo que é penia, que é perda, né? E até hoje se sabe muito sobre osteopenia, osteoporose, que é perda óssea, né? O osso fica mais fragilizado, mais fraquinho. Ele não vai diminuir de tamanho, tá, gente? Ele fica mais leve porque lá por dentro ele está mais poroso, tá? E a massa muscular, que daí sim você vai ficar mais leve por perder massa muscular. Que grande parte do nosso peso, quem é responsável é a massa muscular. Infelizmente, muita gente tá. O grande responsável pelo peso é a massa gorda e não deveria. Eu acho que eu ficaria nesses principais, né? Teria uma lista de suplementos, eu espero não estar esquecendo de nenhum, mas esses são os principais em relação ao combate à sarcopenia, à prevenção da sarcopenia. Olha, eu assino embaixo. Acho que você falou a receita mais indicada, com mais evidências e que de fato serve independente da idade, independente do nível de treino. Então, muitíssimo obrigada, doutor Glauco, por essa bela aula. Um prazer receber no programa. Espero que vocês aproveitem muito, porque aqui teve dicas fantásticas, como eu falei, independente de atividade, nível de atividade física ou de idade. Sim. Muito obrigado pelo convite uma vez mais. Eu adoro espalhar conhecimento, né? Não sou o dono da verdade, muito pelo contrário, tenho vários gaps de conhecimento, mas isso à medida que a barba vai ficando branca, que a gente vai se dando por conta de que a gente não é o dono da verdade, a gente mais busca saber, mais busca estudar e tem a tranquilidade de assumir isso e passar o pouco que sabe para as pessoas que precisam ouvir. Muito obrigada. Aproveitem esse conhecimento e essa sabedoria. Curtam, compartilhem, com muito carinho da Nutri. A gente se vê.